Bem-vindas e bem-vindos a mais uma webconferência do módulo Economia e Mercado, do curso de Tecnologia e Agroecologia, nessa versão do ciclo remoto, do ensino remoto. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de convidá-las para fazer uma reflexão, uma intenção coletiva, né, para que essa nossa discussão tenha a intenção de compartilhar e esse desafio de rever muitos fundamentos já incrustados sobre o funcionamento de mercado, que é predominante, que essa discussão seja acolhida, né, na mente de cada um, que todas as vertentes, os posicionamentos sejam respeitados e que a nossa intenção não seja individualista, de valorização do ego, mas que seja, de fato, um aprendizado coletivo e que a interação seja possibilitada da melhor forma, né, com as ferramentas à distância que nós temos. Então, esses 10 segundos de silêncio para a gente fazer uma intenção coletiva aqui, fortalecer o nosso aprendizado. Muito bem. Então, eu gostaria de ouvir as dúvidas, as avaliações. Eu tenho acesso aqui, vi que muitas pessoas acessaram a plataforma, já começaram a preencher. Quem gostaria aí de se manifestar? Você ia fazer uma outra pergunta, Melissa? Bom, eu acho que já me achei aqui. Aí está separado por temas, né? E aí eu teria que estar no tema 1, né? Isso, o tema 1 foi da semana passada e o de hoje é o tema 2. Certo. Aí tem atividades para fazer, a interação, tem o material prévio, né? Todos os conteúdos já estão na plataforma. Então, à medida que a gente, as pessoas forem tendo acesso, como todos os conceitos, as explicações, as slides estão já nessa plataforma, a nossa aula aqui pode ser mais de tirar dúvidas, tentar fazer ela mais interativa. Mais interativa. Não, tá ótimo. Nossa, agora que me achei. Nossa, que angústia, né? Às vezes é angústia, você tem que usar alguma ferramenta e nossa. Não, mas agora tá perfeito. Eu agradeço, agradeço a ajuda de todos. Então, o acesso a esse material, ele potencializa, porque na semana passada foi mais expositivo um pouco, né, a nossa conversa, porque poucas pessoas tinham tido acesso ao material e não tinha muito fundamento para também sentir segurança, né, para fazer a comparação com as suas experiências. Mas a ideia é realmente a gente explorar a plataforma e trazer o nosso diálogo, que esse dia seja o mais interativo possível, assim, né, em termos de debate, já que as informações, enfim, as conexões, as tarefas, as leituras já estão todas disponíveis na plataforma. Certo. E semana passada estávamos todos ansiosos também, né, com o primeiro dia, e eu também aprendendo a lidar com a ferramenta. Então, hoje nós vamos discutir essa teoria da oferta e da demanda. Mas tem alguém mais que gostaria de fazer algum comentário? E aí eu vou conhecendo vocês também, que alguns eu não conheço, né? Quem mais acessou? A Isadora também já acessou a plataforma, né? Karen. Professora, eu tenho uma dúvida, uma pequena dúvida. Pode falar. Lá no glossário, pode colocar, tem que colocar referência daí depois? É bom, porque se você colocar o link, né, ou o livro que você utilizou, é interessante. E aí você coloca o termo, não precisa ser restrito aos termos que nós estamos falando aqui, né? A ideia é que cada um tenha a liberdade de selecionar os termos e fazer uma interação mesmo, né? Porque todo mundo vai ter acesso às explicações. É bom ter referência. Eu vi que algumas pessoas já estão colocando, já estão acessando, alguns não têm referência, né? Alguns são termos já de uso comum, né? Tudo bem. E todos temos também a liberdade de, se não concordar com uma explicação lá, um termo, você
né, coloca lá o mesmo termo e substitui, faz um debate também, tá bom? Tá Mas bom, tem professora, obrigada. essa liberdade. Opa. Bom dia para todos e todas. Bom dia. Eu já acessei também a plataforma, gostei bastante do conteúdo. Eu só parei nas palavras cruzadas, porque ainda não tinha palavras suficientes, mas hoje eu já vou tentar fazer de novo. Obrigada, Tati. Bem lembrado. As palavras cruzadas, elas precisam ser alimentadas e a partir do momento que tiver um número mínimo ali de palavras já preenchidas no glossário, aí vai começar a ser geradas palavras cruzadas. Nessa semana, eu repeti a ideia do glossário das palavras cruzadas, mas utilizando as punks, né, para a gente ter uma fixação de memória. O desafio dessa primeira e segunda semana é a gente buscar esse bem livre, né, e essa alternativa de alimentação que não está dentro da lógica de mercado, né? Por isso que ela não está na gôndola do consumidor, do supermercado e vai saindo também aos poucos da mesa do consumidor. Embora seja uma planta de abundância, né? Ela contraduz aí a escassez e o valor, né? O preço, para ser uma planta de abundância e dádiva, né? De gratuidade. Então, para a gente experimentar. Alguém experimentou alguma planta na sua alimentação que fosse nova? Se desafiou aí a realizar uma troca não monetária, que são os desafios do módulo 1, na parte prática lá, de mãos à obra. Então, tem essa parte também de vamos colocar mãos à obra, né? Então, é a parte prática, que são alguns desafios. A partir da aula passada, no tema 1 ainda, né? Tem alguns desafios lá, que é experimentar uma punk, né? Obter um produto, um bem livre, né? Realizar trocas não monetárias, né? E o terceiro desafio é você descrever algum item que você tenha comprado com a intenção de que os recursos se mantivessem localmente, né? Para dar aí tem um exemplo lá de uma geleia de goiaba feita a partir do açúcar de Morretes, enfim, né? Algo que os recursos foram provenientes da região e o fluxo da riqueza se manteve localmente também. Então, são esses desafios para vocês aceitarem, né? E vivenciarmos, porque está bem relacionado com a teoria que a gente estudou e continuamos estudando. Alguém realizou o desafio? Oi, Cris. Oi, tudo bem, Renata? Bom dia. Então, Cris, aqui no sítio a gente está tendo uma experiência bem legal, pensando nos bens livres e tudo mais, que é a construção de um galpão com bambu, que tem aqui pertinho, e que isso configura, né? Bens livres, que podem substituir bens econômicos. Claro, e soluções criativas a partir do que é abundante no território. Uhum. Né? Isso diminui essa necessidade de transferência de recursos. Você comprar o cimento, né? Uma questão que já está, você vai transferir recursos que foram produzidos, né? Para fora, que vão para a indústria. Então, quando você concentra esses recursos nas trocas não monetárias e aproveita da biodiversidade local, mesmo que não esteja, tem um custo alternativo aí, né? O custo de oportunidade, que é chamado. Qual que seria o custo se você comprasse? Né? Então, você deixa de comprar e obtém localmente. Então, isso também é um valor agregado. É o chamado custo de oportunidade. Né? O que você deixa de pagar se você não adotasse essa solução criativa, local. Parabéns, que legal, Renata.
Excelente Ai. discussão, excelente. Obrigada pela partilha, gratidão. Valeu, Cris, damos graças. Muito bom. Mais alguém quer compartilhar alguma experiência não monetária, alguma experiência de manter o fluxo das riquezas localmente? Professora, posso falar? Claro. Então, no momento eu não experimentei nenhuma punk, né? Mas só que eu, no outro momento, já experimentei, né? Numa isca que eu fiz, experimentei o coração do bananeira. Eu achei bem gostoso, né? Refogado. E aqui em casa também tem outras punks, né? Em outro momento vou experimentar. A Hora pro Nobis também vou tentar experimentar, só que ainda ela tá pequena, não tá... Eu acho que não dá para cortar ela ainda. E uma coisa também que eu queria colocar assim, de pão caseiro, né? Que meu pai fez essa semana e daí, em vez de comprar o pão, a gente comeu o pão caseiro, né? Muito bom. E aí, com os recursos, no caso a energia, né, de vocês, excelente. Uhum. E com os ovos daqui de casa, das galinhas. Olha que maravilha. Então, construindo aí, completando esse ciclo, né? Por mais que tenham algumas coisas que venham de fora, né? E aí alimentando a família. Então, também, você pode analisar aí o custo de oportunidade, né? O que você deixa de pagar fora, e tem uma questão monetária, né? Um valor monetário, e você aplica para vocês, né? Qualidade de vida, e o intangível, né? Que é a qualidade, né? E aí que você tem de ter um pão feito em casa, sem conservantes, né? Com as condições ali e com os laços que também familiares, né? Que se fortalecem ao se juntar numa atividade que é coletiva, né? Que é familiar. Então, a qualidade do alimento e a qualidade das relações. E esse tempo que é destinado também, intangível, né, da família, dedicar para a qualidade de sua vida. Então, parabéns, gratidão também, Ana Flávia, por essa sua partilha. Muito bom. Obrigada, professora. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário sobre os desafios da última semana? Eu. Então, Mesmo, por favor. mesmo não entrando na plataforma e falando sobre isso, assim, Cris, desde o ano passado, eu comecei a entrar num sistema, não completo, né? Mas, tipo, desse sistema de trocas, né? Então, assim, eu tenho algumas ferramentas que são, tipo, por exemplo, para falar uma coisa, tenho a ferramenta da minha língua, né? Que eu falo língua espanhol, do espanhol, que é minha língua mãe, né? Então, tipo, essa ferramenta eu muitas vezes trocava no sentido de que dou aula, né, de espanhol por algum outro bem da outra pessoa, assim. Não sei se tem a ver aí com isso, sabe? Mas Claro. eu senti que foi muito rico, né? Porque aí essa troca se gera realmente, assim, é uma troca justa também, sabe? Isso por um lado. Por outro lado, com a vinda da pandemia, eu me encontrei numa situação, e como eu gosto muito da culinária, e sobretudo a culinária vegana, e eu venho explorando ela há uns anos, aí eu criei algumas receitas, né? Aí eu criei me vi na necessidade de ter outra fonte de ingresso de dinheiro, né? Aí que aconteceu. Mas eu não queria que seja algo tradicional no sentido eu quero assim, sabe? Tipo, queria que seja algo justo, né? Então, assim, a gente criou um projeto, eu mais duas pessoas, criamos um projeto onde a gente comercializa e fabrica produtos veganos, donde utilizamos, como formamos parte de un grupo de consumo solidario, que pegamos produtos agroecológicos de uma região metropolitana aqui de Curitiba. Então, a gente faz nossos produtos, né, com esses ingredientes da sacola e com coisas que a gente planta aqui em casa, entende? Então, aí eu consigo produzir um alimento que vai ter uma qualidade, né, de um alimento saudável, porque eu estou tentando
ingressar ingredientes que não tenham agrotóxico, favorecendo o consumo local, né? Porque eu compro das sacolas todos os meses, né? E eu quero que meu produto seja um produto justo. Então, ele tem um preço acessível, né? E ele e tem uma qualidade, entendeu? Para desmistificar essa questão do produto vegano e tudo mais, né? Então, eu acho que isso me deu a possibilidade de entender, de estar dentro desse circuito, mas de uma maneira mais justa, né? E é isso que eu posso trazer como experiência. E isso me trouxe muito retorno bom, entendeu? Eu acho muito massa isso. Passo a palavra. Super, gratidão, May, pela partilha. E aí a gente vê esse desafio, né? De pensar o monetário e o intangível, né? Que esse produto ele pode ser acessível, né? Não é que ele esteja desmerecido pelo valor, mas ele tem trocas que são não monetárias, né? Que é principalmente o estabelecimento da rede. Uma rede que sendo local, sendo próxima, né? De proximidade, ela se alimenta, né, pela segurança, pelos laços de confiança e também quando você se aproxima muito daquela economia não monetária, né, onde a reciprocidade é um princípio. Né? Então, você recebe e você retribui, né? E por você retribuir o que você recebe, sempre você está numa situação de poder ofertar mais para outra pessoa, né? Aí você muda aquela chave, né? De sempre querer tirar mais do outro, né? O mais possível para eu satisfazer as minhas necessidades. Não, eu estou recebendo, né? Eu estou obtendo da natureza que está me oferecendo em abundância esse recurso, né? Porque eu estou num ambiente também de natureza, não estou só num ambiente de concreto, né? Então eu tenho essa possibilidade de ter essa troca com a natureza e essa natureza, essa mesma troca, que é abundante, né? Ela se reproduz com a rede coletiva. E essas trocas, elas se dão não só com fim no produto, né? O produto acontece porque nós precisamos nos alimentar e o dinheiro também, porque nós precisamos pagar a conta de luz, muitas questões que ainda são estritamente monetárias, né? No funcionamento do mercado. Então, acontece, mas o fim não está em si, no dinheiro e na mercadoria. Está no estabelecimento dessa rede e dessa reciprocidade, que é algo intangível, né? Não mensurável, né? O fato de você poder confiar num grupo que vai te auxiliar a desenvolver um produto e confiar também em pessoas que vão adquirir o teu produto, né? Porque confiam naquele processo que está ocorrendo, que aquele processo é transformador, né? A partir de uma visão consciente, né? Não é uma visão, durante muito tempo foi tratado como romantismo ou ilusão. Hoje já não, porque hoje já é uma constatação de falência do modelo anterior, né? Onde as pessoas, a partir do momento que focam só o produto e o dinheiro, né? Questiona-se a ética, questiona-se os níveis de confiança e acaba denegrindo os agentes de mercado ou mesmo desestabilizando, né? À medida que gera mais exclusão. Então, para quem está um pouco mergulhado, digamos assim, mora muito afastado da natureza ou muito todas as suas compras são exclusivamente monetárias, é difícil enxergar. Mas para quem se dispõe a ter um pedacinho de terra, começar a plantar umas punks e ver que você não dá conta de comer aquilo que está ali, você tem que desbastar de alguma forma e você vai ter que oferecer para outras pessoas. No que você oferece para outras pessoas, isso retorna de outra forma. A gente vê que é uma realidade, né? Quem veio também do interior ou tem famílias do âmbito rural, né? Lembra-se que, por exemplo, lá em Minas, né, na minha região, da minha família tem uma origem rural, sempre tinha aquela ideia de que se a vasilha vai cheia, ela volta cheia. Né? Isso é um exemplo de uma economia não monetária, né, baseada na reciprocidade. Eu recebo e eu retribuo. Então, se leva o bolo, traz a bolachinha. Se leva o queijo, né, vem o leite, volta o queijo.
Então, se você doa a fruta, aí vem uma porção da geleia, né? Então, essas do que realmente enquanto a gente prioriza a biodiversidade local, a natureza oferece em abundância, né? Então, essa escolha por bens que estejam na biodiversidade é uma escolha pela abundância. Mas, economicamente, é mais viável, né? A gente escolher o que é escasso. Escolhendo o que é escasso, isso tem um valor de mercado. Então, tem um artigo aí também que eu compartilhei com vocês, que foi um artigo que, a partir de um projeto de extensão, que eu desenvolvi também na agroecologia, que fala a agroecologia urbana, né, em oposição à lógica de mercado, trabalha muito isso, né? E as punks são revolucionárias. Por que elas são revolucionárias? Toda a vida foram consumidas, né? Mas no momento elas pararam, deixaram de ser consumidas, porque elas não tinham valor de mercado, elas eram abundantes, eram gratuitas, você não vencia, né? Depois a Ana Flávia falou do Aura Pronobis. O Aura Pronobis, se você quiser um pouco, eu vou depois dar um jeito de te entregar um pouco, assim, porque ele demorou um pouco para pegar, mas hoje tem que desbastar. Ontem já doei para a rua inteira e não dou conta de consumir tudo, porque ele vem na abundância, mas para eu optar por esse produto, que é um bem livre na região, eu tive que mudar, né? Nossa, eu vou comer alguma coisa que eu não paguei por isso. É interessante como isso fixa, né, condicionado na mente do consumidor, né? Então, colocar esse nome, punks, né, foi uma revolução, porque as plantas sempre estiveram ali, e muitas famílias consumiam isso, né? Mas, num dado momento, elas foram sendo desmerecidas, né? Porque, isso é mato, né? Isso é comida de índio, né? Isso eu tenho... Então, aí gerou um comportamento que as pessoas colocam veneno, né? Herbicida, matam as punks, que são hortaliças nutritivas, e precisam trabalhar na dificuldade de novos insumos para produzir hortaliças que sejam estrangeiras, mas elas têm um status de consumo, né? Porque elas têm um mercado, elas têm uma lógica de produção em escala, de durabilidade, inclusive os insumos que elas demandam, né? Elas movimentam uma indústria. E então existe, né, essa necessidade de movimentar, de ter as trocas financeiras que nós vivemos no nosso dia a dia, mas o objetivo desse módulo é trazer algo que está mesmo algo que uma vertente que não é predominante, né? Que nós podemos mesclar nossas atividades, né? E aí é uma ruptura de consciência, né? Com agentes que estejam na natureza, que sejam gratuitos e que estejam em abundância. E isso vai repercutir em como a minha energia vai ser trabalhada com aquele produto, e a maior parte, então, do preço aí monetário a ser oferecido vai ser a mão de obra, né? Vai ser aquilo que eu necessito, e não os insumos, porque se a maior parte do meu produto forem insumos, ao retribuir os insumos, eu estou transferindo novamente para fora do sistema, né? Aquilo que eu tenho que comprar fora. Se eu trabalho com insumos que não estejam abundantes na biodiversidade local. Até na escolha do que eu vou usar para trabalhar, para ofertar, né? Isso tem que ser levado em conta, porque quanto mais insumos vêm de fora, maior a dependência. E aí o que acontece, né? Que é a crítica muitas vezes a esse empreendedorismo rural, né? Que as unidades produtivas assumem o risco, né? Não têm os direitos trabalhistas, mas acabam sendo uma mão de obra mascarada das empresas que oferecem os insumos, né? E assumindo o risco, se der prejuízo, não tem hora de trabalho, não tem direito de trabalhista, mas o que ela faz de colocar energia é o suficiente para pagar um custo de produção, que é o custo dos insumos, né? Essa escolha por você obter bens livres a partir do que você vai produzir, você vai valorizar o trabalho, então, de todos os membros, né, da família que está produzindo. E aí o retorno que vem para o trabalho. Então, esse exemplo que a May trouxe, né, a Ana Flávia também, né, são exemplos bem interessantes que valorizam o trabalho e fortalecem uma rede familiar, uma rede
por interesses aí de produtos veganos, né? Tem características diferentes. E ao optar pelo ovo produzido em casa, você está também reduzindo, né, os custos, você está na rede. E pelas plantas que nascem no seu quintal, não é que elas não tenham valor, elas têm um valor, mas é um valor não monetário. E aí você pode, esse valor não monetário do insumo, oferecer para os seus consumidores, né, para a sua rede, e o retorno que eles vão dar também quando você oferece um produto acessível, também vai possibilitar que eles tenham acesso e ofereçam outros produtos se tiver localmente essa reciprocidade, né? Oferecer um outro produto que seja interessante para você, para o seu consumo também, né? E aí as trocas não monetárias, ou seja, esse benefício intangível de ter acesso à alimentação do grupo. Mas para isso, né, precisa dessa organização e organização política, né? Porque de decidir em grupo, coletivamente, das pessoas que vão consumir, o que cada um vai produzir. E aí não é uma autorregulação do mercado livre, como defendem muitos, né? Que o mercado está liberado e as quantidades e os preços vão se autorregulando sozinho e o que produzir é uma decisão individual, né? Individualista e muito baseado pela escassez, pela competitividade, né? Então, isso é o que são pontos fracos, né, desse funcionamento de mercado. Muito obrigada pelas contribuições. Já antecipamos vários temas aqui que nós que nós tínhamos que comentar aqui na aula. Exemplos muito elucidativos. Mais alguém tem algum exemplo para interagir aqui com a nossa aula? Eu tinha mais uns que eu esqueci. Ana Flávia, eu vou aproveitar e te falar que eu fiz também um pão. Eu fiz um chapate aqui. Uhum. E na minha horta agora, eu tô tendo muita semente de tanchagem. Ah, que legal. E aí eu colhi tudo a semente, porque sai aquele pendão, né? Colhi, reuni no livro e coloquei tudo no pão, no chapate. Uhum. E lá na Índia também eles consumiam muito o coração, tanto o coração da banana, quanto o palmito da banana, sabe? A parte do meio do caule da banana. Uhum. Muito comum lá. Eu estive, né, fazendo um curso lá no início do mês, em janeiro, foi muito diferente, assim, muitas coisas diferentes, mas por incrível que pareça, muito dentro da agroecologia, assim, que eu fiz uma visita lá no sul da Índia, no parte rural, e eles usam muito o coração da banana e o palmito da banana, que é o que eles chamam. Que legal, professora. Muito legal mesmo essa experiência. Então, um negócio que eu queria complementar o que eu falei, então, né, a gente mora aqui mais ou menos num sítio, né, pequeno, assim. O terreno é grande, na verdade. Tem bastante árvores, né, tudo. E meu pai tem um outro sítio, uns balneários mais distante de onde a gente mora, e lá ele planta mais, né, e lá tem almeirão roxo. E daí, só que agora parece que meu pai falou que tá meio amargo de agora de cortar, né? Parece que agora não tá bom de cortar. Mas assim que tiver, daí eu vou estar experimentando, né? Porque eu acho que eu nunca experimentei. E uma outra coisa também que eu lembrei é da cana, né? Que lá meu pai também plantou cana. Desse tempo atrás ele colheu, ele trouxe aqui para casa, daí a gente moeu no moedor que a gente tem aqui. Daí a gente fez o caldo de cana. Tava bem bom. E uma outra aqui em casa tem bastante jaca, né? Daí quando tá a época de jaca, no verão, assim, a gente já doa também para bastante gente, para os conhecidos, família. E daí tem uma amiga lá que ela vende empadão, né? Outros salgados, daí a gente deu a jaca para ela, daí ela deu pra gente o empadão. Tá vendo? Que legal, essas trocas, né? Porque vem um excedente. A jaca é uma fartura, né? Aí eu mesmo quero fazer umas trocas, Ana Flávia. Eu adoro jaca. E dá para fazer carne de jaca também, com jaca verde. Tem muita semente de jaca. Então é isso, você vai caminhar, com certeza, só de caminhar vai ter muitas outras coisas, né? E o legal é isso, quando vem excedente e dá para você fazer essas trocas. Algumas monetárias, né? E aí tem esse desafio de colocar o preço, né? Que seja um custo
que cubra os seus custos de produção e cubra a mão de obra também, né, do trabalho, e tem essa parte que é intangível, né, e aí é uma mudança de hábitos, sabe? Mudança para uns, resgate, né, familiar para outros, ou manutenção, que é ter essa formação da rede, né? Porque se você também só oferecer, né, você vai acabar, eu só dou, então eu tenho que pôr um preço mais alto para a pessoa retribuir isso, né? Mas quando você está agindo como uma unidade individual, sozinho. Mas quando estabelece a rede, né, e essa intenção de reciprocidade começa a ser compartilhado, né, porque tem uma subjetividade que liga aquele grupo social, né? O individualismo ele vai sendo substituído por uma ação coletiva. Não é uma questão de oferecer porque eu sou bonzinho, porque eu tenho muito, né? É uma questão de oferecer porque o coletivo ganha se tudo que cada um tem em abundância é ofertado naquele grupo, né? E aí começa o crescimento. Tem algum áudio aberto? Vamos ver quem que tá com o áudio aberto aí. Tá vindo uns sons. Isso, acho que fechou. Melissa, não entendi a sua pergunta. Você está falando o nome científico da Tanchária? Cris, eu acho que tem pessoa antes que eu que tem a mão levantada. Depois que ela falarem, eu comento o que eu quis dizer no chat, pode ser? Pode ser. Não entendi nem... Ah, o Max levantou a mão, isso? Peraí. Claro, tem pessoa antes que eu para falar. Ah, nossa, desculpa, gente. Juliano levantou a mão. Agora eu não sei quem que entrou a ordem. Posso falar? Bom dia a todos e todas. Bom dia, Max. Eu acho que eu tenho um exemplo bem legal também. Eu vinha, como a Maria sabe, desenvolvendo as espirais de ervas, né? Daí, desde o começo da pandemia, eu resolvi diminuir o tamanho e fazer mini espirais de suculentas. Só que daí eu não tinha matéria-prima e nem as plantas, né? Então, eu não tinha muito dinheiro também. E aí, eu fui em fábricas de pedras e comecei a perguntar se não tinha algumas sobras e tal, né? E aí eu consegui, nos restos de fábrica, assim, aqueles teleentulhos, eu consegui um monte de pedras, vamos dizer assim, de rejeito. E aí eu selecionei várias, aí peguei isso assim que, vamos dizer, ia para o lixo e transformei em arte. E aí também consegui umas trocas com um amigo meu, que ele tem uma fábrica de terra, fábrica não, tem uma fábrica de várias coisas, e aí ele me conseguiu uma terra especial para suculentas. E aí eu falei para ele, se me dá a terra, eu vou te dar uma mini espiral, então eu fiz uma troca com ele, né? E ele gostou muito, e também com o pessoal da fábrica também foi assim, né? Não era obrigado a dar alguma coisa em retorno, mas eu dei lá depois para eles uma mini espiral. E isso foi um exemplo, assim, de pegar uma matéria-prima, assim, vamos dizer, de graça. E outra coisa que aconteceu também, que as suculentas, eu comprei algumas, vamos dizer, umas 10 ou 15 suculentas, vamos dizer, as mudas, né? Aí, por exemplo, vinha em cada potinho vinha 3, né? Daí uma eu fiz um mini aniversário aqui onde eu tô morando, e aí eu deixei para crescer, né? Então hoje praticamente eu não preciso comprar mais as suculentas, porque eu tenho um mini aniversário aqui. Então eu transformei isso de comprar, né, para ter uma coisa que não precisasse mais comprar, né? Então, esse aí é um pequeno exemplo. Gratidão, Max. Excelente exemplo. E aí a questão da autonomia, né? De você estar buscando, no primeiro momento você não tem, mas você constrói também e você tem duas ações, né? Uma de produzir a partir do que você comprou, mas já gerando para um segundo momento essa autonomia. E aí isso também vai reduzir os custos, né? E pensando que as ações, né, dentro da agroecologia
são ações que a própria ação é um benefício para a coletividade, né? Porque quando você tem a espiral, as pessoas também vão tendo suas autonomias, né? Uma vez que compra ali, né, adquire, está retribuindo por um serviço que é para o planeta, né? Tanto a sobrevivência, você trabalhar a biodiversidade local, né? E um subproduto que seria jogado fora e viraria, né, teria uma dificuldade melhor de ser absorvida pelo meio ambiente, né? Embora que a pedra geralmente vem de construção, vem com resto de caliça, enfim, né? Demora um pouquinho mais. E você transforma isso. E isso é muito interessante para a gente comparar com os produtos convencionais, que também os produtos convencionais têm custos ali que não são mascarados. Qual que é o custo que é mascarado, né? Sempre o pessoal me fala assim, nossa, mas por que o orgânico é caro, né? Eu sempre respondo, mas por que o convencional é tão barato, né? Claro, a gente sabe das condições de renda da população. O barato não quer dizer que ele não seja... que as pessoas, a grande parte das pessoas não tem dificuldade de acessar, porque a renda também é baixa, né? Que só está dependendo de fluxo monetário, né? De tudo que só pode comprar, tendo uma renda baixa, é difícil a pessoa ter acesso a uma alimentação saudável, a não ser que ela repense a sua mente e busque a sua saúde, né, a partir do que é não monetário, do que é a riqueza e transformação do seu território. Aí você tem uma transformação. Mas, enfim, por que o custo convencional, o produto convencional tem um custo mascarado, né? Porque quem que tem o custo variável lá do insumo, tem o custo da mão de obra, tem o custo do investimento de máquinas, benfeitorias da propriedade, né? Mas tem um custo ambiental. O que é esse custo ambiental? Quando está produzindo convencionalmente, você está degradando o solo, poluindo as águas, né? Usando veneno. Convencional, estou usando esse exemplo do pacote verde, né? Que contamina o solo, contamina a água, contamina o ar, extermina, né? A biodiversidade ali de insetos, de animais, tira o habitat, a cultura de pequenos povos que viviam ali quando é uma monocultura, que são expulsos para outros locais, né? Tem a intoxicação alimentar, que aí as pessoas vão para o SUS, vão para a medicação. Quem que paga todos esses custos, né? É um custo que é pago pela sociedade, porque são ações governamentais. Vai ter que ter uma ação ali de fiscalização, vai ter que ser umas áreas de intervenção, tudo isso é salário de pessoas para isso, depois os anos de recuperação, né, os desastres ambientais, né, que tem por uma ação convencional, que vão se acumulando, né, mudanças climáticas, enfim. Quem que paga isso? Quem paga os prejuízos, né? Depois que vem um ciclone aí, porque a área já foi toda desmatada e o vento assume uma velocidade, né, impressionante, né, não tem proteção para as casas. Então, quem que paga tudo isso? É a sociedade. Mas aí a gente questiona que foi para produzir aquele produto barato, que era só custo, né? Então, um produto agroecológico, ele incorpora esses custos, os custos do meio ambiente, né, de preservação do meio ambiente e da justiça social, de dar dignidade para as famílias. Então, quando eu estou produzindo agroecologicamente, eu estou gastando, estou pondo a minha energia, estou tendo... Mas olha só, não é só o produto que vem em abundância da natureza, né? Eu estou tendo esse custo alternativo, olha só. Vários custos de intoxicação alimentar aí, de ter um SUS, de ter doenças mais graves que geram, né, a partir do uso de veneno, vão ser evitados. Esse custo de oportunidade vão ser evitados, né, pela produção ecológica, né? Ele não está expresso explicitamente, né? Mas ele é algo para a gente refletir, porque nós temos dificuldade, né? Como que a gente vai colocar um valor, um preço, né? E se eu estou recebendo abundante da natureza e eu estou usando a minha energia, que também né? Essa dificuldade de colocar o preço. Né? E para quem eu vou colocar esse preço? Essa pessoa vai me oferecer só o monetário? Essa pessoa vai me oferecer algo que é intangível?
fica meio interessado, né, essa maximização. Então, não é, dada a subjetividade e as questões intangíveis, existe uma dificuldade grande, né, de estabelecer o preço quando a gente trabalha, tem ainda uma visão individual, né? Por isso que é importante a gente estar em rede e aí mudar esse princípio, né? Não é um princípio de uma troca mercantil, né? E sim de uma reciprocidade, porque aí a escolha, né? A decisão de todos os agentes econômicos e como esse fluxo da riqueza se mantém na proximidade, localmente, né? Ele é potencializado de tal forma, né? Que a garantia de sobrevivência daquele grupo social, não do indivíduo, né? Não é a garantia de maximização das preferências de aquisição daquele indivíduo, né? Mas é a garantia de sobrevivência daquele grupo social, ela passa a ser garantida, né? Então tem uma segurança. E aí diminui muito a dependência dessas trocas externas, né? Por isso que é uma grande dificuldade, porque existe um sair da minha comodidade, né? Sair do meu status quo, né? Mário Quintana tem uma frase que é muito legal, que as pessoas antes eram preparadas para, enfim, preparar seus alimentos, se alimentar. Hoje existe uma comodidade, que a formação é para ler o rótulo do mercado. Então aí já tem uma questão implícita, que qualquer produto que você vai consumir, vai sair do consumidor. Isso impregna na mente das pessoas, e que quando você consegue algo que esteja em abundância na natureza, a pessoa não quer retribuir, não quer pagar. Por quê? Porque a energia, o trabalho da pessoa, é tão claro essa questão que as pessoas trabalham simplesmente para retribuir, né? Ou seja, para transferir renda para grandes fornecedores aí de produtos que são usuais, né? Que quando a pessoa só oferece o trabalho, muitas pessoas acham que aquilo não tem preço, né? Mas o trabalho tem um preço, né? E é justamente valorizar e retribuir pelo trabalho, né, que garante a dignidade da família, da unidade produtiva, né? Então, é absurdo, né, a gente falar isso, mas se a gente for pensar conscientemente, né, grandes pessoas retribuem, querem pagar o preço do produto pelo insumo, né? Mas o insumo, se a família, a unidade não precisa pagar pelo insumo, ótimo, ela vai receber pelo trabalho, né? O que eu dou prioridade? Dou prioridade a transferir o recurso, né, para essa empresa que veio externamente, ou para garantir a dignidade da família, né, a sobrevivência da família que está produzindo. Uso o termo família, mas são unidades produtivas, né, todas as relações possíveis de organização familiar, aí, né, muitos que nem têm relações consanguíneas, né, que estão formando aí, por exemplo, a família Kikiki aqui no Vila Nova, né, que eu queria muito que eles fizessem uma live com a gente, que eu acredito que a experiência deles seja muito interessante também, de mudanças desses reducionismos que traz a visão da teoria de oferta e mercado. Mas, enfim, gratidão pela partilha, Max, parabéns pelo trabalho. Juliano tinha se inscrito, uma mão, Max, acho que pode baixar a mão. Mais alguém tinha levantado a mão? Então, professora, eu só queria fazer um comentário bem breve em relação à hora pronobis. Eu vi algumas pesquisas que eles utilizam a hora pronobis como ração para aves e suínos, por ela conter grandes taxas de proteína e também ser um produto barato, né? Em qualquer lugar você pode cultivar ele, e também é uma forma sustentável. Eu achei bem interessante. Olha. Bem interessante, não sabia disso. Bem interessante. Eu sei que já se faz farinha, né, para alimentação humana, e tem possibilidades muito grandes na alimentação, assim, né, cozido, cru, enfim, por ter essas taxas de proteína. Muito legal. A gente pode fazer, não sei se é possível, virtualmente, algumas trocas, né? Depois só passa e recolhe com máscara, tudo. Quem tiver em matinhos, né? Na abundância de alguns recursos, nós podemos fazer um dia aí essa experiência. Seria legal se a gente pudesse cultivar um frango à base de alimentação
equilibrada e saudável para a gente poder pegar essa carne e levar para um laboratório e testar ela para saber quais são as propriedades nutritivas dela, quais são os benefícios, para saber se houve uma mudança realmente na qualidade da carne. Para mim, seria satisfatório. Uau, super projeto. Quem poderia muito te utilizar é a Gabriela, a professora Gabriela Bica, né? Que ela trabalha com bem-estar animal, ela é zootecnista, né? Essa área de produção animal é uma área que ela se dedica. E seria uma ideia super, é uma ideia muito interessante fazer essa análise, um projeto de aprendizagem ou até um mestrado, né, Juliana? Então, todos os meus graduação. projetos que eu penso em fazer envolvem teste laboratorial, então fica meio difícil assim de chegar aos finalmente, mas se a faculdade pudesse disponibilizar, né, alguma coisa do gênero que facilitasse o acesso aos alunos ao laboratório, eu acho que seria top. É uma boa. Iniciei como projeto de aprendizagem, né? Porque como tem o frango hoje tem muita questão hormonal, né? E enfim, é interessante, né? Acho que seria até um projeto mesmo de pesquisa, um projeto de mestrado, né? Acho não, com certeza, né? Poderia contribuir aí, porque é uma metodologia de alimentação animal, né? Mas conversa com a Gabriela, acho que ela pode te orientar melhor nessa parte aí. Beleza? E eu sou fã de Arapronops. Quem quiser uma estaquinha, pode passar aqui, que tem bastante. Outro produto também que é importante a gente valorizar, que hoje é o fundo da minha tela. Vocês já identificaram aí, né? Que é uma abundância muito grande na nossa região, uma forma de preservar também, né? A palmeira jussara, é utilizar o produto. Também nasce para a gente valorizar a jussara, né? Porque às vezes paga tão caro no açaí, que vem lá do norte, e a jussara a gente nem conhece, né? Tá aqui, todo mundo conhece, né? Quem mais gostaria de se inscrever? O Max se inscreveu de novo ou não? Eu acho que quem está na vez. Bom dia, Cristiane. Eu acho que quem está na vez sou eu agora. Não sei, alguém. Então, Flávio? Pois não, Isso. Flávio. Bom dia a todo mundo. Primeiro, eu queria compartilhar uma experiência de produção também. E quando eu estava morando lá em Pontal, antes de fazer a universidade aqui, eu estava numa situação meio difícil, que eu tinha acabado de sair de Curitiba, assim, e Pontal do Sul não é que nem Curitiba para arranjar emprego, né? Então, eu estava tendo que me virar com o que tinha. E lá em Pontal tinha muita bandinha, assim, o pessoal estava montando muita banda de música mesmo. E eu tenho experiência com eletrônica, aí eu resolvi começar a construir pedal de guitarra para o pessoal que estava interessado, né? Aí essa é uma das coisas interessantes, porque o pedal de guitarra, eu pegava a maioria das coisas do lixo, que o pessoal joga muito eletrônico fora aqui no litoral. Eu descobri até que aqui em Matinhos tem uma empresa que faz todo o processamento dessas coisas, por isso que é tão difícil para mim arranjar aqui em Matinhos esses material. Mas lá em Pontal era fácil, né? Aí aconteceu uma coisa engraçada, porque na hora que eu comecei a fabricar os pedal, saiu os primeiros. Mas assim que saiu, não tinha mais para quem vender ali, entendeu? Só que eu descobri que o pessoal tinha mais interesse nas fontes do que no pedal em si. Aí eu comecei a fazer fonte, foi quando começou a dar melhor, ou seja, foi uma surpresa da procura, né? Eu tinha uma oferta e acabei com uma demanda diferenciada do que aquilo que eu tinha pensado inicialmente, né? Essa é uma contribuição que eu tenho a fazer, e tem mais umas duas coisas que eu queria falar. Uma é para falar sobre quando o pessoal esconde o produto, entendeu? Para aumentar o preço, que é uma prática comum aqui no Brasil, em vários estados, cada um esconde uma coisa diferente. Quando eu era criança, por exemplo, lá em Belém, eu lembro que o pessoal escondeu o leite, entendeu? Então imagina, né? Escondeu o leite, acabou para todo mundo, né? Desespero das mães que tem criança pequena, o pessoal paga tudo, né? Pelo leite. E a outra era esse negócio do capital gerado pelo trabalho, né? Que a gente vê muito no trabalho do Marx lá do Capital, como ele deixava bem esse processo, né? De como o valor é dado valor pelo trabalho, né? A gente dá o valor pelo trabalho.
E eu queria saber de ti, Cristiane, se esse modelo do valor pelo trabalho não é algo que a gente pode aplicar entre a gente com a economia solidária. Por exemplo, eu faço um trabalho para alguém, digamos, R$ 30. Mas aí eu não quero que a pessoa me pague agora. Tipo, eu prefiro ter um crédito com essa pessoa, entendeu? Se assim a gente não consegue montar para a gente mesmo só para fazer um teste. Tipo, nada sério, né? Eu acho que seria uma boa tentativa. E como a gente tem a aula do Diomar do segurança alimentar, que a gente tem que fazer um produto, então eu acho que dá para a gente começar a fazer essas negociações através dessas aulas, né? Não sei o que você acha, o que o resto do pessoal acha, mas essa é a minha contribuição para hoje. Uau, que ideia boa, Flávio! Na semana passada você tinha comentado também, né? Eu falei que a gente, porque nas versões anteriores, a gente trabalhava também em parceria com o Diomar, mas era presencial, e a gente fazia a feira, né? A feira de produtos e serviços, né? Eu acho uma ideia excelente. Agora, pensando, não vejo como viabilizar por fato de ser remoto, né? Mas em termos de créditos, a gente não sabe quanto tempo, né? Essa pandemia, ou das pessoas que têm mais proximidades, né? É isso, pensar criativamente, sair da caixinha, né? Então, a gente não precisa ter aquela versão de que a gente só vai consumir aquele produto que está na oferta, aquele produto que todo mundo consome, que é a única possibilidade, aquela forma de construir só o que está disponível na gôndola do supermercado. Então, a gente sair dessa ação mecânica, né? A gente assumir essa iniciativa criativa mesmo. Não, se não tem esse produto, eu posso criar. Não, se tem pessoas, né, da minha rede que precisam, eu posso decidir, né? Não é porque eu posso aprender a fazer diferente com outros produtos, substituir de uma forma mais sustentável, né? Criar um conhecimento novo. Não preciso trabalhar só o que já está criado, eu posso desenvolver outras tecnologias, posso resgatar, e hoje, né, está acontecendo muito, resgatar conhecimentos ancestrais lá de fora que resolviam vários problemas